Você está prestes a testemunhar o cumprimento de algo que foi selado no mundo espiritual antes mesmo que você soubesse pedir. O Espírito Santo não está te consultando, ele está te lembrando. Eu disse que isso seria teu. E agora te digo outra vez, abra com fé. Porque o que está diante de ti não é uma promessa pendente, é uma herança liberada. E herança não se mendiga, se toma posse. Você passou tempo demais esperando como se o céu estivesse em silêncio, mas o céu não estava atrasado. Estava preparando o momento exato para provar que quem manda na estação não é o calendário, é a minha palavra. Ouça com atenção, não tire os ouvidos agora. Cada palavra a seguir é como uma chave de acesso que vai abrir portas onde antes só havia muros. Fica comigo até o fim e compartilhe essa revelação com quem você ama, porque ela não foi enviada só para você, mas através de você. Curta, inscreva-se e comente. Esse é o seu ato de fé visível, o seu amém diante do mundo. Você sempre cuidou de todos, mesmo quando parecia que ninguém via o seu cansaço. Você levantou da cama nos dias em que o corpo gritava por descanso, porque alguém dependia da sua força. Você orou por curas, enquanto enfrentava os seus próprios sintomas em silêncio. Você manteve a casa de pé quando tudo ao redor parecia desmoronar. E hoje, com o coração cheio de perguntas que ninguém soube responder, eu venho te lembrar de algo que jamais perdeu validade. Eu disse que isso seria teu. Não foi uma promessa solta, foi um decreto eterno. Não foi uma palavra jogada ao vento, foi uma sentença lavrada no céu. Eu vi cada noite em que você se recolheu em silêncio, segurando a vontade de desistir, só porque sabia que alguém precisava que você continuasse. Agora chegou a hora de ser sustentado pela mão que nunca falha. Abra com fé. Esse milagre que você tanto imaginou já tem dono. E sou eu que afirmo. Você não precisa mais correr atrás do que já carrega seu nome no reino. Você viveu tempo suficiente sentindo como se estivesse sempre à margem, vendo os outros receberem enquanto se perguntava se havia sido esquecido. Mas o que eu estou prestes a fazer na tua vida será tão notório que até quem não acreditava vai reconhecer que existe uma mão invisível guiando cada passo seu. Não duvide, o atraso foi uma estratégia, o silêncio foi uma incubadora. E o tempo que pareceu perdido, na verdade, estava sendo convertido em maturidade para que, ao chegar a hora certa, você tivesse estrutura para sustentar o que pedi tanto que esperasse. Hoje, o que eu preparei não é mais promessa, é resposta. E toda resposta minha chega com cura, proteção e recomeço. Abra com fé. Você achou que o que estava perdendo era o fim de tudo. Mas o que estava indo embora, na verdade, era o que te impedia de viver o que eu realmente preparei. Muitas vezes tirei pessoas, oportunidades e até caminhos que você pensou que eram a rota certa. E você chorou, questionou, mas continuou firme. Isso, para mim, é fé em estado puro. Porque fé não é só acreditar quando tudo dá certo. Fé é manter os olhos em mim quando tudo à sua volta parece dizer que acabou. E porque você permaneceu, hoje eu vim liberar. Eu disse que isso seria teu. E agora eu declaro, ninguém pode impedir. Quem tentou atrapalhar, servirá de plateia. Quem zombou, servirá de testemunha. O que é seu está chegando, não como uma esmola espiritual, mas como uma liberação de honra, de colheita e de restituição. E tudo começa agora, se você abrir com fé. Aquele documento que parecia engavetado, aquela causa que parecia esquecida, aquela resposta que nunca vinha, aquelas noites em claro, com o pensamento longe, tentando entender onde estava a falha. Eu vi tudo. E mesmo quando ninguém te deu crédito, eu estava escrevendo a tua história com um detalhe que os olhos naturais não podiam ver. Eu sempre estive do teu lado, mesmo quando você achava que estava só. O que eu preparei
não depende de conexões humanas, favores ou explicações. O que eu faço, ninguém desfaz. Eu disse que isso seria teu. Isso não veio de homens. Isso nasceu do meu coração. E agora, a liberação chegou. Porque hoje não é apenas mais um dia. É o dia que o céu escolheu para selar algo definitivo na sua vida. Abra com fé. Eu não esqueci do que você fez pelos seus. Aquela ajuda que você deu em silêncio. Aquela oração feita de madrugada por quem nem sabe que você intercede. Aquelas palavras doces lançadas mesmo quando a alma estava ferida. Você viveu para cuidar, proteger e sustentar outros. E agora chegou a hora de eu cuidar de você. Hoje, a recompensa não é apenas material, é espiritual. Porque o que eu tenho para te entregar vai trazer alívio à alma, cura ao corpo e paz ao lar. Eu disse que isso seria teu. E quando eu libero algo, não há enfermidade, inveja, praga ou oposição que possa deter. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E neste instante algo já se moveu ao teu favor. Não pela força da tua mão, mas pelo decreto da minha voz. Abra com fé. Você pode não ter diploma, título ou reconhecimento humano, mas possui algo que o céu honra: constância. Enquanto muitos desistiram na primeira dificuldade, você decidiu continuar. Mesmo com dores, com pressões, com preocupações que só você conhece. Você sabe o que é cuidar de alguém doente, o que é se preocupar com um filho distante, o que é ter que sorrir quando o mundo interior está em silêncio. E por tudo isso, hoje eu me aproximo. Porque o que estou prestes a liberar na sua vida não é apenas um presente, é justiça divina. Eu disse que isso seria teu, e eu não sou homem para mentir. Cada oração que você fez, cada esforço que você ofertou, cada gesto de fé que ninguém viu, eu vi. E hoje, o céu se movimenta como um exército em tua direção. Abra com fé. Há coisas que você esperava há tanto tempo que quase desistiu de acreditar nelas. Você chegou a pensar que aquilo que eu disse talvez fosse para outro tempo, ou quem sabe para outra pessoa. Mas eu não mudo, e aquilo que eu falo permanece. Eu não fui pego de surpresa pelo seu cansaço. Eu vi quando a sua esperança quase se apagou, e mesmo assim, algo dentro de você continuou acreditando. Era o Espírito Santo preservando a fé. E hoje, essa fé vai destravar o impossível. Eu disse que isso seria teu. E esse isso é específico. É aquilo que só você sabe o quanto deseja. Pode ser a restauração daquela área da tua casa. Pode ser o sustento em meio à crise. Pode ser a libertação de alguém que você ama. Pode ser cura, porta, livramento ou resposta. Mas seja o que for, chegou. Abra com fé. Cada lágrima que caiu no travesseiro sem que ninguém percebesse foi anotada. E não como fraqueza, mas como sementes. Sementes de resistência, de amor, de fé. Você não foi esquecido. Você foi preparado. E agora, quando muitos pensam que seu tempo passou, eu afirmo: você está exatamente no centro da estação. Nada foi perdido. Tudo foi cultivado. E o que eu liberei, ninguém pode tomar. Eu disse que isso seria teu. E isso não é simbólico. É concreto. Tem endereço, tem data e tem o teu nome. Prepare o ambiente. Porque assim como a chuva não volta sem cumprir o propósito de regar a terra, essa palavra que saiu da minha boca não volta vazia. Abra com fé. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Eu vi cada gesto silencioso de renúncia, cada madrugada em que você escolheu permanecer de pé, mesmo quando o mundo ao redor parecia ruir. Eu não te chamei para sobreviver, mas para vencer. E agora, neste instante, algo invisível já começou a se mover no cenário que parecia imóvel. Eu disse que isso seria teu, e quando eu libero, tudo se alinha. Não segundo a tua força, mas segundo o meu favor. Respira, abre espaço dentro de ti. A promessa está viva.
Você tentou manter o equilíbrio,